Bom dia, pessoal! Hoje nós daremos início à nossa segunda unidade de geografia sobre mundialização, globalização e seus efeitos. Abra sua apostila na página 247 e acompanhe comigo. Mundialização. Muitos confundem ao tratar o termo mundialização e globalização. Então vamos compreender quais são essas diferenças e o que muda de um para o outro. Então eu vou definir a mundialização. É o processo muito anterior à globalização, desde os primeiros fluxos migratórios na pré-história, com a aproximação entre os seres humanos de regiões e tribos distintas, a fim de contatos sociais e econômicos. Normalmente, as fontes históricas nos trazem trocas de produtos, que seria o escambo, no período do pré-histórico e antigo. Assim, podemos esclarecer que ela é um processo do avanço do recurso manifestando-se de formas desiguais nas diversas regiões do mundo. Quando chega no período da Guerra Fria, o mundo praticamente se agrupa. A mundialização se difunde com a economia e o avanço das transmissões dos dados de internet, computadores e etc. E transforma-se na conhecida globalização, embora muitos cientistas políticos iniciem a globalização com as grandes navegações pela anexação do continente não descoberto até então. Então, gente, vamos prestar atenção no que quer dizer mundialização. A mundialização, ela define, então, um período de entrada e saída de pessoas, com um período do escambo, que vem do período pré-histórico ao período antigo, tá? E esse processo, ele trouxe um avanço, e quando ele chega no ápice do seu avanço, lá no fim da Guerra Fria, esse termo, então, ele passa a ser transformado de mundialização para globalização. E entenda que a globalização, ela é um processo econômico, político e social, e que estabelece uma integração entre os países e pessoas de todo o mundo. Como vocês bem sabem, nós podemos nos comunicar com pessoas do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Ásia, da África, em tempo real, no momento que a gente quiser, certo? Então essa é a globalização, é a integração dos meios de comunicação e também dos meios de transporte com o mundo. E com o passar do tempo, ela acelerou o aumento do comércio, da internacionalização e do fluxo de capitais pelo planeta. Ao mesmo tempo, ocorreu a grande revolução tecnológica, que dominou fronteiras e agrupou todo o planeta, com a informatização, com a fibra ótica, satélite, microcomputadores, os celulares e entre outras coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. No parâmetro econômico, intensificou-se as trocas, formando um mercado global capaz de atuar mundialmente nas famosas multinacionais. E aqui também no texto ele não relata, porque mais à frente ele vai relatar nas fases da globalização, que o mundo também ficou dividido em blocos econômicos. Além de empresas multinacionais, também ficou dividido em blocos econômicos, que vai dar um outro ar, uma outra diferença para o mundo globalizado. Então, a globalização, ela passa por 4 fases, ou seja, por 4 estágios. O primeiro estágio é do século XV ao século XIX, que trata da expansão marítima, tá? Da expansão marítima europeia, sendo responsável pela transformação gradativa da estrutura social da época. Dessa forma, no final do século XV e no início do século XVI, o avanço da navegação europeia consolidou então a impulsão do sistema do mundo vigente,
uma forma em que os meios de transporte e de comunicação conheceram seus primeiros grandes avanços rumo à total integração dos mercados internacionais. Vocês percebam que, assim, ele fala de um grande avanço do século XV ao século XVI, sem imaginar que nós poderíamos ter mais à frente aviões, que isso sim são os grandes avanços da tecnologia e também da globalização. Na segunda fase, fala de uma globalização de meados do século XIX ao século XX, tá? Aí sim a gente fala do momento de ápice da globalização, mas não o atual, né? Não o que nós estamos. Que surge então o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, e que faz com que o mundo venha passar por uma divisão internacional do trabalho, que nós chamamos de DIT. O que seria a DIT? A DIT é a Divisão Internacional do Trabalho, que tem por objetivo caracterizar os países como desenvolvidos, subdesenvolvidos e subdesenvolvidos não industrializados. De que forma? Mundializando o trabalho, dividindo uma parte para cada um. Como assim? Então, os países desenvolvidos vão ser responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia e a venda dessas tecnologias, que são os produtos industrializados. As colônias, os países subdesenvolvidos e industrializados e não industrializados, eles vão fornecer mão de obra barata, né? E também os produtos primários para desenvolver as tecnologias nos grandes países industrializados. Então, perceba que todos os países, mesmo os pobres, eles têm uma função muito importante dentro da DIT. Então, essa segunda fase vai determinar essa importância dos países, cada um no seu papel. Na terceira fase da globalização, que seria o período da Guerra Fria, o mundo vai ser dividido em dois blocos, né? Que seria o bloco capitalista e socialista. O capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista liderado pela União das Repúblicas Soviéticas, que seria o URSS. Então, é o que marca aqui a terceira fase. E a quarta fase da globalização seria, então, a queda do Muro de Berlim, estabelecendo o fim da URSS e da Guerra Fria, e o mundo entrou, então, numa nova ordem mundial. A globalização também passou por um novo estágio. Houve o avanço do sistema capitalista para todo mundo, englobando também o antigo e o segundo, dito socialista e economia planificada, o grupo de países capitalista. O que se vê é a característica principal desse processo, que é além da consolidação total do sistema de globalização por meio da mundialização internacional do capitalismo e o encurtamento da distância, que seria através do sistema de transporte mais veloz e a aceleração do tempo, a velocidade tecnológica e as novas tecnologias surgem. Então, com isso, gente, vocês percebam que o mundo se transformou e nós vivemos, então, o quarto estágio da globalização, tá? O quarto estágio. Aí, aqui no finalzinho da página 249, no último parágrafo, fala assim, ó: o sistema financeiro conseguiu avançar com o capitalismo informacional ou meio técnico-científico informal. No plano político, consolidam-se o poderio econômico-militar dos Estados Unidos, fortalecendo os polos secundários, tais como a União Europeia, a China e a Rússia. Então, aqui eles vão determinar outros países com essa mundialização, como nós havíamos falado ano passado, quando eu expliquei sobre os blocos econômicos e sobre ser uma grande economia mundial. Ser uma grande economia mundial ou a principal economia mundial não quer dizer que ele é um país desenvolvido, rico e industrializado. Por quê? Vai ser levado em conta o IDH desse país, que é muito importante, que é a distribuição de renda dentro desse país. Por muito tempo foi levado como importante só ter dinheiro. Se o país se ele tinha dinheiro, ele era rico, já era importante. Hoje não mais. Porque eu preciso dividir nos setores da economia, que seria a saúde, a educação e a geração de emprego, para dizer se o país é desenvolvido ou não. E os Estados Unidos hoje preenchem todos esses critérios, mesmo sabendo que a maior economia mundial ainda é a China,
né? Mas nós sabemos que ela não preenche todos esses requisitos. Vocês irão aqui na página 249, deixa eu virar um pouquinho aqui para vocês. Só um minutinho, gente. Na página aqui, ó, gente, na página 249, tem um esquema explicativo sobre a DIT, tá? Então, ela mostra todo esse processo da industrialização até o processo da retirada da matéria-prima e a chegada da tecnologia. Na página 250, ainda continua esse esquema explicativo, tá? Vocês observem lá na página 250. E vem os exercícios para construir o conhecimento na página 250 também. Faça os exercícios, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau!